Olá, sejam bem-vindos à Semana do Pequeno Empreendedor. Essa vai ser a segunda palestra da noite e vamos falar com o Rafael Kiso, CEO da MLabs, e ele vai nos ensinar como construir autoridade nas redes sociais para impulsionar seu negócio. Rafael, está por aí? Estou por aqui, boa noite a todos, prazer enorme estar aqui com vocês, com você também, Juliana. Tudo bem, a palavra é toda sua, Rafael. Que legal. Gente, a minha missão hoje é mostrar para vocês, empreendedores ali ou líderes à frente ali do seu negócio, como você pode usar o potencial das mídias sociais, das plataformas de mídias sociais, para criar sua autoridade pessoal e como você vai transferir essa sua autoridade para o seu próprio negócio. Porque, naturalmente, a gente sempre pensa em primeira instância em criar o perfil do nosso negócio, da nossa loja, do nosso restaurante, alguma coisa assim, né? Mas assim, o seu restaurante, a sua loja, ela tem que ter a sua própria personalidade. Ela tem que ter o tal da brand persona, que a gente vai ver um pouquinho daqui a pouco, né? E o seu próprio tom de voz para poder, de fato, se relacionar com as pessoas. Porque as pessoas entram em primeira instância nas plataformas de redes sociais para se relacionar com outras pessoas e para ver entretenimento, e para conversar, e para ver conteúdo, e não para ver propaganda. Então, você enquanto marca, você como negócio, né, enquanto marca, você está num território hostil para a maioria dos consumidores, né? Por isso que é importante ter uma brand persona, que seria a personalidade da marca, por isso que é importante definir o tom de voz da marca, para que você possa se relacionar com os consumidores. Mas é muito mais fácil você fazer isso se de fato você, né, enquanto líder, enquanto dono, também estiver nas redes sociais, porque você é uma pessoa, né, e fica muito mais fácil, evidente, você se posicionar como autoridade sobre aquilo que você vende, para que você depois possa naturalmente transferir essa sua autoridade para o seu negócio, porque é natural, é uma consequência, né? As pessoas vão começar a perguntar mais sobre aquilo que você faz, aquilo que você vende, se você pode ajudar, sim ou não, e aí você vai fazendo esse jogo duplo, né? É muito do que eu faço aqui, por exemplo, na própria MLabs. Então a MLabs tem o perfil dela nas redes sociais, e eu também tenho o meu próprio perfil nas redes sociais, e ambos construímos ali conteúdo todos os dias, né? A MLabs tem a sua própria brand persona, que é uma persona feminina, que tem um tom de voz definido, né, para essa persona, é super bem-humorada e tal, cria um conteúdo muito bacana. E o Rafael sou eu mesmo, não posso ser diferente, né, senão seria bipolar ali. Eu sou eu mesmo, mas eu já tenho uma linguagem diferente, né, masculino, uma linguagem diferente, um pouco mais técnica, inclusive, né, que não é o caso do que a gente quer para a MLabs. A MLabs a gente quer que seja uma coisa muito mais simplificada, mais fácil de todo mundo entender. Mas é muito mais fácil você ser uma autoridade quando você é mais avançado, porque as pessoas procuram alguém que entende muito do assunto, né? Então, é natural que se você entende muito daquilo que você vende, você é um especialista nesse assunto, ou deveria, né? Porque se você vende alguma coisa, você deveria ser especialista nisso que você vende. Então, assim, é muito melhor, as pessoas vão procurar mais autoridades daquelas autoridades que têm uma especialidade, que se posicionam dessa forma, né? Então, eu, Rafael, vou construindo meu conteúdo, eu vou me tornando cada vez mais conhecido por conta do meu conteúdo, não necessariamente daquilo que eu vendo, pelo meu conteúdo em primeira instância, e aí é natural, as pessoas vão descobrindo que eu também tenho a MLabs, porque eu estou falando o tempo todo sobre marketing em ambiente digital, estou falando sobre mídias sociais e dou dicas de ferramentas e tudo mais, né? E eu sou muito mais convidado para fazer palestras, como essa inclusive, né? Foi em vários eventos. É mais fácil você ser convidado para dar entrevista, é mais fácil você ser convidado para escrever um artigo num blog, para você ter uma presença digital mais amplificada, né? Do que você como marca, como instituição, porque sempre vai ficar com uma conotação muito comercial, se você só operar com a sua própria marca, né? Então, dada essa introdução, a ideia foi muito introdutória mesmo, vamos começar aqui, ó. O que eu quero mostrar para você, então? Para você que está me assistindo, né? Eu quero fazer aqui rapidamente é uma palestra, mas meio workshop, porque eu quero que você coloque a mão na massa no final dessa nossa fala aqui, porque é muito importante, de fato, você praticar, né? Então, assim, a gente vai passar por 5 passos, tá legal? 5 passos super simples. Primeiro, como você pode definir um nicho para que você possa se tornar uma autoridade nesse nicho, tá? Daqui a pouco a gente entra nele. Depois, como ter uma presença digital e o que significa ter uma presença digital. Terceiro, como criar um conteúdo relevante, essa é a parte mais importante de todas. Quarto, como ser autêntico,
para você se diferenciar de fato das outras pessoas que eventualmente também falam sobre o mesmo assunto no seu nicho. E quinto, como você pode ter a frequência, a consistência ideal para que as pessoas de fato se lembrem de você e queiram te seguir e assim por diante, né? Eu vou mostrar tudo com base no meu próprio case, né? Com base no que eu faço enquanto Rafael Kiso, enquanto eu estou à frente ali de um negócio, mas isso serve demais para qualquer tipo de negócio, para qualquer pessoa, né? Bom, no final, eu vou fazer aqui um chamado para que você possa exercitar isso por si aí nas suas próprias redes, né? Legal, então vamos lá. Primeiro passo é como definir um nicho. E por que isso é tão importante? Porque no meu caso, por exemplo, né, eu estou no nicho de marketing como um todo, né? O principal nicho, vamos dizer assim, da primeira categoria, né? A primeira categoria de nicho, categoria mais ampla, né? É marketing. Mas se eu me posicionar para falar sobre marketing, tem muita gente. É um oceano praticamente vermelho, né? Tem muita gente ali falando sobre marketing e é mais difícil eu aparecer diante de muita gente, né? E tem muita gente boa. E outra, é muito mais amplo, é muito mais genérico, né? O conteúdo é mais vasto. Agora, se eu descer um pouco o nível, falei, bom, se em marketing tem muita gente, eu vou descer aqui para um subnicho. Vou falar de marketing digital, em ambiente digital. Bom, tem menos pessoas, mas também tem bastante gente, né? Então, ainda assim, acho que seria mais fácil se eu descesse mais um nicho. Eu vou lá para o subnicho do subnicho, onde eu falo hoje, aí é a minha realidade aqui, eu falo sobre marketing digital baseado em dados. Eu fiz essa escolha quando eu comecei a criar conteúdo aí nas redes. Por quê? Porque não tinha praticamente ninguém falando dessa forma, com esse foco, dentro desse subnicho. E assim foi muito mais fácil me tornar conhecido, porque todos os meus posts eu tenho embasamento em uma pesquisa, em um estudo, onde eu trago ali um número, um dado, e aí com base nesse dado eu trago os insights para que as pessoas possam tomar decisões, seguir as orientações, assim por diante. Não é ao vento, né, o sabor do vento, as coisas que eu falo. Então é sempre baseado em dados, eu dou sempre o dado. Então eu criei uma característica visual, principalmente, onde os meus posts têm gráficos, né, e tudo mais. Facilita para me posicionar, facilita para eu ganhar autoridade, porque eu sou o único que estou falando daquela forma, e facilita justamente para que eu transfira também essa autoridade para a própria MLabs. A partir do momento que eu me tornei bastante conhecido no subnicho do subnicho, fica muito mais fácil eu subir um degrau. Fica mais fácil eu passar de falar de marketing digital como um todo. E depois que eu me tornar mais conhecido no segundo degrau, fica mais fácil ainda eu subir para o primeiro degrau, né, ou terceiro degrau, aí, se a gente estiver olhando de baixo para cima, que é falar de marketing como um todo, né? Eu sou formado em marketing também, tenho MBA em marketing, sou publicitário também, então assim, o conhecimento eu tenho, eu pratico isso todos os dias, mas de novo, foi por conta de uma estratégia. Então pense no seu negócio, pense na sua categoria de negócios, né? Pense em 3 níveis, para que você possa chegar no terceiro nível e focar em criar conteúdo nele. Vai ser muito mais rápido você conseguir seguidores, vai ser muito mais rápido você se posicionar como autoridade, assim por diante, porque vai ter pouca gente, ou quase ninguém, ou nenhuma pessoa falando sobre aquilo, e você vai virar a principal autoridade, tá legal? Então essa é primeiro passo, primeira coisa que a gente tem que entender. Segundo passo é a presença digital. O que significa a presença digital? Na verdade, gente, tudo que você tem hoje online pode ser compreendido como a sua presença digital. Então, a sua presença no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, o seu site, o seu blog, o que significa que a presença digital tem a ver com as possibilidades de criação de conteúdo. Toda vez que você tem condições de criar um conteúdo em algum canal sobre você, sobre aquilo que você sabe principalmente, né, vai determinar a sua presença digital. Porque as pessoas, elas estão o tempo todo buscando alguma coisa no Google, no YouTube e assim por diante. Tem busca no Pinterest, tem busca no Instagram, e você precisa corresponder a essas buscas. Mas o mais interessante, além delas encontrarem você quando for buscar alguma coisa sobre aquilo que você sabe, então essa busca tem muito mais a ver, não está buscando o seu nome exatamente, né? Mas está buscando um ponto de dor, está buscando uma informação, uma solução para um problema. Enquanto especialista nesse assunto, você vai escrever sobre a solução desse problema, você vai escrever sobre esse ponto de dor. E é assim que você vai sendo encontrado, né? Através de um conteúdo relevante para essas pessoas. Mas é natural que se alguém digitar o seu nome num Google, vai achar um monte de coisa.
deveria achar um monte de coisa positiva, né? E por isso que é importante a gente entender que tem que ter página pensada principalmente para celular, para smartphones, né? É o tal do mobile first. Você tem que pensar primeiro, porque as pessoas sempre estão com seus celulares buscando as coisas ali. Em segundo lugar, tem que estar presente ali nas redes sociais, mas pense assim, não precisa estar em todas, você tem que estar onde o seu potencial consumidor está, o seu potencial cliente está. Você tem que pescar aonde o peixe está. Não adianta ter presença em todas, porque você não vai ter capacidade de criar conteúdo relevante em todas, né? Então esteja nas principais, onde o seu cliente está. Aí, constar nos resultados de busca, tem duas formas para isso, né? Primeiro, você participar de entrevistas, porque aí os próprios sites de notícia, blog, etc., da sua região, ou local, nacional, vão naturalmente ser indexados ali no Google e você vai aparecer mais. Ter vídeos no YouTube, mesmo que seja um canal proprietário seu, ter vídeos no YouTube também facilita, porque o YouTube é muito indexado no resultado de busca do Google. O que é indexado, né? Ele é de fato um item que é muito visível para os resultados de busca. Ele é lido constantemente, né? E ele faz parte do banco de dados do próprio Google. Bom, como eu já falei, do próprio YouTube também, porque o YouTube é o segundo maior buscador hoje do mercado, então você tem que estar presente lá também. Guest posting blogs. O que significa guest posting blogs? É você também criar conteúdo para o blog dos outros, não somente para o seu ou para o blog da sua empresa, né? E ter um blog significa ter presença no resultado de busca. SEO, Search Engine Optimization, é ser encontrado, né? É a sua capacidade de encontrabilidade, principalmente por aquilo que você sabe e não por aquilo que você vende. O seu site pode falar daquilo que você vende, mas o seu blog deveria falar praticamente 99% sobre aquilo que você sabe, porque isso vai amadurecer aquele visitante para poder comprar de você depois, né? Então você pode escrever para blog dos outros e aparecer cada vez mais nos resultados de buscas. Fazer collabs. O que são essas tal das collabs? É você achar pessoas que não são seus concorrentes diretamente, mas que atuam ali no nicho na camada superior, vamos dizer, então lembra, né? Categoria, subcategoria, subcategoria. Vai para a subcategoria inicial, que é a do meio, e tente achar pessoas que já têm uma audiência bacana e tudo mais, e comece a tentar fazer collabs, criar lives em conjunto, criar ali artigos em conjunto, fazer alguma coisa, mas principalmente as lives que funcionam mais, porque assim você consegue fazer com que a autoridade dessa pessoa seja transferida para você. Isso facilita também bastante, né? Sair na imprensa ajuda e também participar de podcasts, né? Podcasts também ajudam bastante. Então aqui eu estou dando um conjunto de exemplos que vão compor a sua presença digital, mas sempre pensando naquilo que você sabe e menos daquilo que você vende. Entenda o seguinte, né? A pessoa vai amadurecendo no processo de consumo de conteúdo a ponto de entender que você sabe bastante daquilo e vai naturalmente querer comprar alguma coisa daquilo que você tem para vender. Então isso é natural, mas tem que ter esse processo de amadurecimento. Vamos para o terceiro passo, criar conteúdo relevante. E olha só, esse, como eu falei lá no começo, é o passo mais importante de todos. Porque não adianta nada você ter ali um nicho definido, você ter entendido a questão da presença, se você não consegue falar sobre aquilo que você sabe de uma maneira relevante, que de fato ajude a pessoa a cumprir um objetivo, a economizar tempo, a economizar dinheiro, a resolver um problema, a resolver um ponto de dor, tá? Então, uma das principais ferramentas que eu sugiro você usar é o mapa da empatia, para conseguir entender quais são esses pontos de dores, quais são esses objetivos que os seus consumidores, os seus clientes têm. Porque se você entender isso e mapear isso, você vai ser capaz de criar um conteúdo que vai ao encontro daquilo que essas pessoas estão procurando, né? Então esse mapa da empatia funciona da seguinte forma. Isso aqui é um template, que depois a gente pode mandar para vocês aqui na própria apresentação. Você sempre tem que perguntar, pode ser em entrevistas com o cliente, ou pode ser através de monitoramento ali visual, você vai procurando e pesquisando na internet o que essas pessoas pensam e sentem, o que elas falam e tal, mas é muito mais fácil você conversar com pelo menos 5 consumidores, 5 clientes, que você acha que tem o perfil ideal de cliente para o seu negócio. Ao conversar com essas 5 pessoas, que é o mínimo, você vai pesquisar o seguinte, olha, o que você pensa e sente sobre
é a categoria do seu negócio. Não é sobre o seu negócio em si, mas sim sobre a categoria do seu negócio, tá? Porque você quer entender dentro do contexto daquilo que você faz enquanto negócio. Então você pode perguntar o que você realmente quer, o que você não quer de jeito nenhum, quais são as preocupações que te atormentam, quais são as maiores aspirações aí daquilo que você vê. Então, olha só, como é que ela vê as coisas, né? O que você percebe como opções? Quais são as opções que você percebe nesse mercado? Como é que é a casa aí dos seus vizinhos, dependendo aí muito do seu setor, né? Amigos, familiares, o que outras pessoas estão fazendo por aí dentro desse contexto e o que aparece na mídia para você, até para você entender o que as pessoas, o que os anunciantes estão enxergando dela, né? Como é que está aparecendo a propaganda para ela. Aí aquilo que ela escuta, né? O que o ambiente, como o ambiente influencia, o que os seus amigos e vizinhos e familiares dizem, o que realmente influencia, quem realmente influencia, o que eles esperam, o que a mídia diz. E aí você tem que também entender o que ela fala e faz. Como você se veste, qual é o seu estilo. Isso, no caso, é uma pergunta muito mais específica ali para o varejo de moda, tá? Qual é a história que você conta, o que você expressa nas redes sociais, o que você quer mostrar aos outros, quais redes sociais usa, e assim você vai descobrindo onde elas estão. E aí vem os dois principais, as dores, né? O que pode dar errado? O que seria muito ruim se acontecesse? Quais obstáculos estão à sua frente? Qual é o maior obstáculo entre você e as suas aspirações? E aí, por fim, os objetivos. Qual é a solução ideal para esse problema? Né? O que você quer, aonde você quer chegar? O que é extremamente desejável? Como você mede o sucesso? O que é sucesso para você? Para cada um é uma forma. Quando você mapeia tudo isso, quando você faz essas perguntas para o seu cliente, você vai entender todas essas nuances, e isso vai ser útil para caramba, assim, para você construir conteúdo, né? E outra forma de você fazer o uso desse mapa de empatia, entendendo então essas nuances, você pode ir lá no Google Trends, que é uma das ferramentas que eu estou dando dica aqui, digitar algumas das palavras-chave que apareceram, e você vai ver quais são as outras palavras correlacionadas, o que essas pessoas também buscam a partir daquela palavra principal. Né? Então, por exemplo, CrossFit. Quando você digita CrossFit no Google Trends, ele vai te mostrar CrossFit emagrece, CrossFit é bom, e vai te mostrar os indicadores, os índices, né? Quantas buscas tem mensalmente, se é uma busca muito relevante ou não. Isso vai te dando ideias, até mesmo de criação de conteúdo. Né? Você pode colocar aquilo no título, inclusive. Né? E aí você tem Google Hots, que também é uma outra ferramenta que te mostra aquilo que está quente no momento. Trend Topics do Twitter, o que está em alta no YouTube, tudo isso vai te dando inspiração para você criar um conteúdo relevante sempre no contexto do seu negócio, obviamente, né? Aí você tem na outra categoria aqui de buscas, você tem ferramentas como SEMrush, Ubersuggest, o LSI Graph e o Also Asked. São ferramentas onde você vai conseguir entender quais são as palavras-chave mais relacionadas ao seu negócio, quais são seus principais concorrentes nessas palavras-chave e assim por diante. Aí você consegue entender quem é que está fazendo um conteúdo semelhante. E a partir desse momento você vai conseguir também se inspirar nisso, vai ver o que está dando certo, né? Vai lá nas redes sociais e ver, poxa, essa pessoa aqui fala também, está no meu subnicho aqui, também fala sobre isso, eu vou ver quais são as hashtags que está dando mais certo, vou ver quais são os posts que têm maior engajamento, e aí você vai se inspirando nisso, né? E aí você tem o pilar de hashtags. Escolher hashtags é muito importante, porque assim, vamos pegar o Instagram, nesse caso, que é o que está mais em alta ali, né? O Instagram permite um limite de 30 hashtags, mas não é que ele permite um limite de 30 que você vai usar 30 hashtags e mais 30 hashtags ali, de repente, no primeiro comentário. As hashtags são os principais índices, né, para ligar o conteúdo aos buscadores dessas redes. Se você usa 30 hashtags, eventualmente você vai usar hashtags amplas, ou hashtags em inglês, que são mais populares no mundo inteiro, de repente para ganhar mais audiência. Só que essa audiência é desqualificada, você não consegue atrair uma audiência qualificada. Você muitas vezes até tem um alcance grande, né? E aí você fica iludido que está alcançando bastante gente. No entanto, você não está conseguindo converter essas pessoas que você alcançou, que você chegou até elas, em clientes, que é o mais importante, porque no fim do dia, gente, likes não pagam as contas, vendas sim. Então você precisa alcançar pessoas de qualidade, pessoas que de fato têm a ver com o seu público-alvo, que têm a ver com o perfil do seu público ideal.
ao fazer um mapa de empatia, você vai ser capaz de entender quem é esse público. Então, ferramentas como meta hashtags, Ingrammer, Lee tags e top hashtags são ferramentas que vão te ajudar a entender quais são as hashtags mais populares dentro do seu negócio. E aí você pode usar modelo mental aqui, tá? Você pode usar de 5 a 7 hashtags, não precisa usar 30, mas não é regra não, tá? Você pode usar as 30. Desde que sejam mais específicas, desde que descrevam melhor o seu conteúdo, o seu posicionamento, o seu negócio e tal, nas hashtags usadas pelos clientes, não são hashtags inventadas por você, hashtags usadas pelos clientes, baseada no modelo mental deles de busca, tá bem? Tá certo? E aí vem por último aqui, o último pilar das dicas, para você se inspirar ainda mais, né? Existe um link dentro do YouTube chamado Aprender do YouTube. Esse link vai te mostrar vários vídeos educativos, que são vídeos de maior qualidade, relevantes e tal, e vai ter várias categorias lá. Você procura a sua categoria, você vai ver quem são os YouTubers, os creators que estão fazendo um bom trabalho por lá. Outra dica também é acessar vários sites de cursos dentro do seu segmento e olhar a ementa desses cursos. Isso vai te dar também um parâmetro daquilo que as pessoas buscam aprender. E aí você também pode criar esse tipo de conteúdo dentro das suas redes sociais, legal? Boa, vamos para o quarto passo, ser autêntico. Então a gente entendeu como definir o nicho, a gente entendeu aqui a importância de ter a presença digital, porque presença digital vai além de estar presente somente nas redes sociais, é muito importante. A gente entendeu principalmente como criar um conteúdo relevante, e agora vem aqui de forma objetiva como você pode se diferenciar dentro do seu mercado. E é natural que você precise ser você mesmo, né? Não pode criar ali um personagem, a não ser que seja o caso assim, de você criar um personagem. Existe casos, eu sei que existe casos, de pessoas que criam personagens, sketches e tal, principalmente humoristas, né? Mas, na maioria das vezes, você, enquanto dono do negócio, você é você mesmo, tá certo? Então você tem que ser autêntico. Por mais que haja inspirações, você pode olhar esse mapa aqui, chamado mapa dos arquétipos, e se identificar nesse mapa. Então, vou dar exemplo ali, nos espectros amarelos, ali no espectro amarelo, na verdade, você tem vários arquétipos que são personalidades, né? Traduzindo assim, mais de grosso modo, você tem ali personalidades de pessoas criativas, sensuais, hedonistas, brincalhonas. Aí você tem a galera mais marrom ali, né? Mais pragmático, realista, democrático, melhor amigo. Aí você tem ali os azuis, que é no meu caso, né? Especialista, mais visionário, empreendedor, tudo uma coisa assim, mágico, né? Aí você tem os roxos e os vermelhos. Vermelho, por exemplo, o herói, é o rebelde, é o desafiador, o guerreiro. Por que esses arquétipos são importantes? Porque isso ajuda muito você a se posicionar, e para cada posicionamento de espectro de cor, tem um direcionamento para facilitar a sua comunicação, a forma como você vai lidar, inclusive, com as pessoas, vai escrever um conteúdo e assim por diante, né? Então, no meu caso ali, o azul é direcionamento. Então, tem que ter disciplina e seriedade, tem que permitir as pessoas a tomarem uma decisão informada e inteligente. Por isso que eu trago muito a questão do baseado em dados, né? Para que as pessoas possam, de fato, achar que estão tomando uma decisão mais inteligente, porque tem um fundamento. Aí você tem ali os vermelhos, que é inspiração, os amarelos, que é encantamento, os marrons, que é acolhimento, né? E assim vai. Então veja só a diferença do vermelho. Vermelho tem que entregar uma experiência estimulante, como uma viagem de descobrimento. Então tudo a fala, a energia, a forma como vai ser a sua cor, a sua identidade visual, tem que ser mais vibrante, tem que ser mais bold, né? E assim vai. Então tudo vai a favor daquele espectro. Então no caso do vermelho, não é porque é vermelho que tem que ser vermelho a cor, não, tá? O vermelho é mais por uma questão de ordem aqui, de classificação. Mas sim, tem que ser mais bold, tem que ser mais, vamos dizer assim, né? Bold até pensando em fonte, né? São fontes mais grossas, mais agressivas, né? São coisas mais assim. Mas aí tem vários tipos de imagem. Então uma imagem mais de braço cruzado tem a ver mais com impressionar, com os roxos, mais VIP, gourmet, premium, né? Então cores diferentes, e fontes diferentes, assim por diante. Tudo tem a ver. Isso tudo serve também para a marca do seu negócio, tá bom? Então, assim, eu estou colocando para você, mas caso o seu negócio não tenha muito bem definido ainda o arquétipo, brand persona, tom de voz, vale também para ser feito para sua marca. Legal.
Ao definir, então, o arquétipo, vai ficar fácil de você começar a fazer um exercício de autoconhecimento. Essa é a verdade, né? Um exercício de autoconhecimento, que é o tal do Voice Deck, que é um deck aqui onde você vai entender, nesses 4 pilares, quais são as suas características que você precisa sempre manter dentro da sua comunicação. Então, o primeiro pilar é de persona. Então, olha, qual é a sua personalidade? Esse aqui, esse exemplo, é o da MLabs, tá? Então, assim, persona, simpática, animada, confiante, competente. Aí tem o pilar de tom. Tem que ter um tom honesto, pessoal, útil, informativo e claro. Linguagem, técnica, detalhada, informal e jovem. E por último, um pilar de propósito. Esse é o pilar mais importante. Por quê? Porque é o que vai fazer você acordar todos os dias motivado para criar conteúdo. Então, assim, qual é o propósito? Putz, ajudar a decidir, educar, informar. Lá na MLabs, a gente tem até um outro parâmetro que é entreter, educar e informar, para que a gente ajude as pessoas, obviamente, a se entreter de uma maneira informativa, o infotenimento, né, edutenimento. Então, aqui é um checklist, né? Então, um checklist que você vai checando aqui, ó, fiz um conteúdo, tá com essas características, tá? Então, você está no caminho certo. Vamos para o último passo, passo 5, ter frequência e consistência. E aqui é a parte final, porque assim, a partir do momento que você entendeu o que você precisa fazer, agora você precisa entender que para crescer como autoridade, você precisa ter frequência e consistência. É um trabalho diário, né? Então aqui, em primeiro lugar, na consistência, é a agenda. Agenda, você tem que publicar, não só publicar aleatoriamente qualquer coisa que venha na sua cabeça, mas você tem que se planejar para ter linhas editoriais. Então, eu tenho linhas editoriais lá no meu caso, eu tenho uma linha editorial de ferramentas, onde eu tenho publicações específicas para dar dicas sobre ferramentas. Eu tenho uma outra linha editorial que é temática por sazonalidade. Então, é a linha de datas do varejo, que eu tenho uma linha editorial para isso. Então, chegando Black Friday, eu faço uma sequência de posts só sobre Black Friday. E só que isso está planejado já desde o começo do ano, né? O que está planejado é o tema, é o assunto, não o conteúdo. O conteúdo não está criado, né? Você pode criar o conteúdo eventualmente no dia, se você quiser, uma semana antes, 15 dias antes, que é um pouco mais recomendado, né? Para que você tenha tempo hábil de ver o que vai acontecer e tal, e ter algumas cartas na manga. Mas você pode fazer no dia, não há um problema com isso, né? Mas desde que você publique constantemente e pense nas suas linhas editoriais que sejam mais relevantes para a sua audiência. Teste aquilo que funciona, você vai ver o que funciona ou não. Use a própria MLabs, né? Então, através da MLabs, você consegue plugar suas redes sociais e tem relatórios lá daquilo que está funcionando ou não em termos de linhas editoriais, em termos de conteúdo. Você vai ver alcance, vai ver engajamento, assim. Então, fica mais fácil de você entender o que está funcionando, né? Você pode determinar, por exemplo, no caso de ferramentas, no meu caso é um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, então eu determinei isso, né? Através do formato do Reels no Instagram, que é um formato tendo um alcance maior. Aí já no resto é no feed, e assim vai. Então você vai fazendo as suas escolhas. 2, né, da consistência, o formato. No meu caso, o meu formato é sempre, na maioria das vezes, quadrado, com gráfico e com esteticamente eu tenho uma assinatura. E esse formato é consistente porque eu repito isso sempre, esse padrão visual. E as pessoas, a partir do momento que elas têm a frequência, eles me seguem, recebem com frequência os meus posts, elas passam a entender de longe, sem ler o post, que aquele post é meu. Então isso cria um posicionamento, isso cria um gatilho mental, porque a pessoa passa a reconhecer que aquele post é seu, sem mesmo ler ele, né? Então você pode criar templates para cada linha editorial, mas desde que todos eles tenham consistência visual muito coerente, né? E repetido. E aí no fim, os elementos. Então repetir pequenos aspectos e tal, você pode ser um emoji próprio que você sempre usa, um call to action interessante ali para fazer as pessoas interagirem, ou uma hashtag, dentre aquelas hashtags você pode criar pelo menos uma de posicionamento. Eu, no meu caso, sempre crio uma hashtag assim, RQuizo UGC, RQuizo Black Friday, porque eu crio hashtags para agrupar os posts, né? Quando as pessoas clicam, elas conseguem ver vários posts ao mesmo tempo daquilo que eu estou falando. Legal? Vou dar alguns exemplos aqui. Então, olha só, 3 exemplos de posts que eu faço que tem essa consistência visual. São 3 posts diferentes, mas que estão ali com a mesma fonte, o título sempre está no mesmo lugar, todos os 3 são referenciados com base em gráfico,
Aí eu tenho a minha assinatura no final e os meus call to actions, né? Compartilha esse conteúdo, salva esse conteúdo, que são as duas ações principais, no caso ali de Instagram. Aborda e tudo mais. Então, tudo isso são os elementos e a consistência visual que a partir da frequência, conforme eu vou publicando e as pessoas vão recebendo, elas vão entendendo isso, vai entrando na cabeça dela esse posicionamento. Outro exemplo que eu dou da própria MLabs. Então, essa aqui é uma editoria de frases de parceiros e clientes. Então, veja que apesar de mudar uma cor ou outra, a consistência está ali. Você consegue perceber a consistência. Sempre no mesmo lugar, o logo da MLabs, sempre tem o mesmo elemento de fundo, a fonte está da mesma forma, assim por diante, né? Então, é um indicador. Você pode mudar, eventualmente, alguma coisa do aspecto visual, mas desde que você mantenha a consistência. E aí, eu vou dar 3 exemplos agora de stories e vídeos que eu já publiquei no TikTok também, né? Só para vocês entenderem que é importante colocar você mesmo, né? Colocar sua cara ali para que as pessoas te vejam e humanize a comunicação e comece a entender você como autoridade. Não pode ficar só com base em posts estáticos lá no feed. Vamos dar uma olhada no primeiro. Talvez vocês não tenham escutado o áudio, né? Porque eu acho que o StreamYard não consegue passar o áudio. Mas eu falo, olha, você quer saber como é que você pode achar as melhores hashtags e tal? Veja aqui essa ferramenta fantástica e tudo, e começa a dar a dica da ferramenta. Aí tem o segundo, ó, quer descobrir o que as pessoas estão perguntando sobre o seu negócio ou termo? E aí eu dou mais uma dica de ferramenta. E sempre no final faça um call to action, né? Pô, você quer mais dicas sobre marketing digital baseado em dados? Me segue aí. Esse call to action no final é importante para que você, de fato, deixe claro o seu posicionamento e o porquê a pessoa deve te seguir e o que ela deve esperar a partir daí, né? Então, eu tenho vários exemplos. Esse é um outro exemplo que eu também trago, onde eu não mostro nenhuma ferramenta, eu simplesmente falo sobre dados. Então dá para ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Fazer vídeos ali no Stories ou no Reels e tal. Você põe a câmera, seu celular mesmo, fala, você pode ali fazer edição no próprio Reels ou no TikTok. Facilita muito, tem Stories também no LinkedIn, tem Stories em tudo quanto é lugar agora, no Twitter também. Então facilita os Stories, mas o Stories é esse formato um pouco mais humanizado, mais rápido, né? Mais gatilho. Chegou a sua vez de você, a partir de agora, né? Chegamos aqui ao fim do nosso 5º passo, para que você pratique isso. Então pense lá, recapitulando, pense no seu nicho, subnicho e subnicho, para que você possa definir e ser o único ali. Pense no direcionamento do seu arquétipo, tente se identificar dentro dos possíveis arquétipos, fazer uma introspecção ali, né? Para você entender qual é a sua personalidade, qual vai ser seu tom de voz, qual é o seu propósito ao criar conteúdo. Então eu quero, de fato, educar as pessoas, ajudar as pessoas, né, genuinamente, isso me motiva. Crie um vídeo, seja no Reels, no Story ou no Feed, contando algo que você sabe, daquilo que você é especialista, pensando naqueles pontos de dores. Qual é um ponto de dor? Puxa, que eu sei como ajudar e tal. Fala sobre isso, né? E aí você vai entregar valor para as pessoas. No 4º passo, publica isso em algum lugar, principalmente acho que Instagram, Facebook, né, ou TikTok. TikTok está com um alcance bem legal, também faça uns testes. E aí você vai ver a reação das pessoas. Eu quero que você me marque, se você fizer, veja a reação das pessoas e me conte também. Eu vou ficar super feliz em ver você fazendo e testando. É assim que começa, gente. Provavelmente você tem um perfil pessoal, não tem problema, você deve ter lá seus 600, 800 mil amigos, que são as pessoas mais próximas, e a partir do momento que você começar a criar conteúdo, você vai ver que vai mudar bastante o perfil de quem te segue. E o engajamento no começo é mais alto, depois vai diminuindo, porque vai distanciando das pessoas que são mais próximas, né? Mas não fiquem tranquilos, acessem a MLabs, testem a MLabs, e fica aqui a minha dica, né? A MLabs está com uma super promoção de Black Friday, a R$ 9,90, equivalente a R$ 9,90 no plano anual. Então aproveita que já está no ar, depois entrem lá, mlabs.com.br, dá para você testar gratuitamente por 7 dias, e ainda tem essa oferta que só acontece na Black Friday, legal? Me sigam lá nas redes sociais, @rquiso, sigam também a MLabs, @socialmlabs, a gente posta lá conteúdo todos os dias,
como esses que eu mostrei aqui. Legal? Então fico aqui à disposição para a gente poder abrir, quem quiser fazer pergunta. Não sei se tem um tempinho para pergunta aí, mas fico à disposição. Valeu, gente. Oi, Rafael, muito legal o conteúdo. A gente tem algumas perguntas, sim, eu vou ler para você, combinado? Combinado. Vamos lá. A Suzy Alves está perguntando que ela sabe que ela precisa ter autoridade digital para ter melhores resultados, mas não entende o que é ter autoridade. Como que funciona diretamente nas vendas isso? Quando você começa a criar esse conteúdo consistente, com frequência, as pessoas vão começar a seguir mais você. É mais fácil, inclusive, você ter mais seguidores assim do que numa marca, como eu disse, né? Fazendo ali, eventualmente, propaganda. É natural que existe uma jornada do cliente. O que é essa jornada? Essa jornada é baseada em 5 passos. Descoberta, interesse, compra e ação, experiência própria, experiência compartilhada. Então, descoberta, interesse, compra e ação, experiência própria, experiência compartilhada. 5 passos. O que significa isso? Que você, enquanto autoridade, vai ser muito mais fácil você se conectar aos seus potenciais clientes no começo dessa jornada, na descoberta. Porque no começo da jornada, nenhum potencial consumidor está procurando comprar algo, porque ele nem sabe ainda da solução, ele não sabe ainda, ele sabe do ponto de dor, ele sabe da necessidade que ele tem. E ele vai lá buscar no Google, vai buscar no YouTube, e eventualmente aparece no feed, porque alguém pode ter marcado essa pessoa, porque viu um conteúdo seu e falou, puxa, isso aqui interessa fulano, porque ele estava precisando disso. Aí marca no comentário, compartilha no inbox, compartilha numa mensagem. É assim que a coisa vai viralizando. Aí você vai crescendo. Então você vai ser muito útil, enquanto autoridade, no começo da jornada, para descobrir, para que as pessoas descubram que até a sua marca como negócio existe. Porque a partir de você, é natural, você vai falar daquilo que você sabe, mas você sempre vai colocar de um jeito que mostre também aquilo que você vende. Aplica a lei de Pareto, 80-20. 80% do tempo fala daquilo que você sabe, 20% do tempo fala daquilo que você vende de uma maneira mais criativa possível, né? Porque você tem um objetivo no começo da jornada. Aí no meio da jornada, no interesse, você vai levando as pessoas para outros canais. Você vai levando a pessoa para um link da sua bio, você vai levando a pessoa para o canal do Instagram da sua empresa, e a partir dali ela vai se aprofundando e entendendo que existe uma solução. E a partir dali que ela passa a comprar alguma coisa, vai entrar no site da sua empresa, vai colocar um produto no carrinho e assim por diante. Dali em diante, vamos dizer assim, a campanha, o marketing como você já deve conhecer, porque aí você deve fazer o remarketing, deve fazer o e-mail marketing, fazer newsletter, tudo, porque você já captou em tese aquele lead a partir da sua empresa. Mas é muito importante você, como autoridade, se posicionar no começo da jornada. Vale também quando sempre a sua empresa, aí no caso a sua empresa for fazer um webinário, uma live, tudo, você está presente como âncora, né? Para criar associação entre as duas coisas. E assim vai. E aí as pessoas vão ganhando confiança porque já viram você, já tem um rosto conhecido, né? Já tem familiaridade. Então é dessa forma que as vendas vão acontecendo. Então, assim, é de fato uma influência indireta. É claro que se você for uma infoprodutora e quiser vender cursos online, aí a venda é direta. Porque a partir do momento que você criou autoridade, a partir de um momento que você tem uma audiência grande, você pode fazer uma campanha do seu curso, do seu infoproduto, da sua mentoria, né? Mas isso é uma coisa que você vai fazer de vez em quando ali em flights, né? Para que não tenha um carrinho aberto sempre, para criar escassez, né? Para criar técnicas como essa. Legal. A próxima pergunta é do Carlos. Ele fala que trabalhou muito tempo em assistência técnica de eletrônicos e agora abriu a própria oficina. Como faço para demonstrar aos clientes que tenho domínio da área se acabei de abrir o negócio? Ótimo, né? Ótima pergunta. Veja só, muitas têm, se não me engano, a Bardal. Eu já trabalhei com Bardal, trabalhei com Nakata, inclusive, de peças. Depois dá uma olhada no canal da Nakata no YouTube. Você vai ver que tem já um monte de creators mecânicos no YouTube se dando super bem, criando a sua autoridade, né? E principalmente assim, mostrando o trabalho que está fazendo. Então você tem lá a sua oficina, obviamente você tem que primeiro conquistar alguns clientes. Tudo tem que andar junto, né? Você vai criar conteúdo e tudo, mas assim, tente fazer as primeiras vendas, né, do seu serviço e aproveite nessas primeiras vendas para começar a filmar o serviço e você explicando para a câmera o serviço que você está fazendo, mostrando ali, né, o porquê das coisas e tal, dando a sua visão de autoridade, né? E tem que ter uma impressão, o aspecto visual, no meu ponto de vista, né, no caso seu,
a limpeza, né, o aspecto todo tem que estar muito, no caso do vídeo, né, tem que estar muito bem pensado, porque isso, pelo que eu sei, diferencia muito, né, uma mecânica de outra. Então, assim, você tem que pensar, em primeiro lugar, no seu próprio serviço, na sua prestação de serviço, no seu produto e tal, e pensar no cenário, tá? Porque o cenário vai ser a sua cenografia para os seus vídeos, né? E assim vai. Mas, enfim, na hora que você conseguir os seus primeiros clientes, filma o serviço que você está fazendo, mas sempre explicando ali para a câmera. Então, você tem que ter alguém que te auxilie, ou compre um tripé, coloque o seu celular e faça os filmes e edite depois no celular. Tem vários aplicativos para isso. Um dos aplicativos chama Veed, Veed.io, que ajuda muito você a legendar automaticamente vídeos, a cortar vídeos, já nos formatos das redes sociais. Legal, Rafael. Vou para a última pergunta, que o nosso tempo está um pouco curto hoje. Tem várias perguntas legais, tá difícil selecionar elas aqui, mas vou para a última do Christian Moraes, que ele diz que se ele precisa estar em todas as redes sociais para ter autoridade, como saber em qual devo atuar mais? Não precisa estar em todas, você tem que pescar onde os peixes estão. Então, ao perguntar para o seu cliente, né, supondo que você já tenha pelo menos aí 5 clientes com um perfil ideal que você entende que é um cliente saudável, que te dá lucro e tal, né? Faça essa pergunta: que redes você usa, que você frequenta mais, né? Então comece por ali. Não precisa estar em todos ao mesmo tempo. Foque pelo menos em uma e seja bom nessa para começar. Depois você pode e deve expandir para outro canal, porque é aquela máxima, né? Você não pode investir todos os seus ovos numa cesta só. E isso acontece também nas plataformas de mídias sociais. Quem investiu todo o seu dinheiro, o seu tempo no Facebook lá no passado, viu o seu alcance vira zero, né, depois de um tempo. Então likes, followers, né, não significava mais nada, e não significou mais nada lá. Então você não tem mais nenhum tipo de alcance. Aí todo mundo migra para Instagram. Aí o Instagram também, o alcance orgânico do Instagram está caindo. Aí você tem o TikTok. Então você não pode simplesmente ficar migrando. Você tem que já ter sempre um principal, que é onde você focou mais, e faça ali pequenos investimentos em mais outra rede social, mais uma ou outra rede social. Eu, no meu caso, estou fazendo isso com o TikTok mesmo, né? Então eu estou ali no Instagram, que é o meu principal, e o TikTok é onde eu estou ali já começando a fazer os meus investimentos. É igual um investimento pessoal, né? Você tem que diversificar. E aí você não pode colocar todas as suas fichas numa renda variável de risco, né? Coloca ali numa renda fixa, que é mais seguro, mas não deixe também de fazer pequenas apostas, porque você pode ter grandes ganhos, né? Então não precisa estar em todas. E assim, para ser uma autoridade, não é a quantidade de redes, né? E sim a sua capacidade de criar um conteúdo super relevante, como eu expliquei aqui, de forma consistente. Essa consistência, não tenha pressa, né? Eu levei assim mais de um ano criando conteúdo todos os dias, praticamente, menos aos finais de semana, todos os dias, durante um ano, para começar a ter essa tração natural do público começar a indicar e começar a recomendar e tal. Então, assim, leva um tempinho, não fique preocupado, porque é assim, você tem que ser resiliente e continuar acreditando. Legal, Rafael. Queria agradecer sua presença, sua participação aqui no evento. Foi muito legal e deixo esses minutos finais para suas considerações. Gente, obrigado, eu que agradeço, né, a oportunidade, o espaço, é sempre um prazer enorme poder falar sobre esse assunto. De novo, né, sigam lá as redes sociais para a gente continuar esse papo lá, para que vocês continuem entendendo esse universo. E, assim, é muito importante, né, que vocês entendam que as pessoas, elas entram nas redes sociais para se relacionar com outras pessoas. Então, seja humano, né, comunicação e tal, não precisa ficar fazendo propaganda ostensiva o tempo todo. As pessoas, elas vão amadurecendo no processo, e elas vão achar muito mais interessante vocês, enquanto vocês ajudam elas genuinamente em alguma coisa, né? Venda vai ser uma consequência. Beleza, Rafael. Obrigada, viu? Valeu, gente. Boa noite. Você de casa, não sai daí, que ainda tem muito conteúdo mais para a gente ver hoje. Tem a última palestra da noite, a gente já volta.